Olá, turma, aqui quem fala é o professor Alexander, de Eletromagnetismo 1. Nessa videoaula a gente vai começar a solucionar, né, a equação de Laplace, que a gente viu na última videoaula, começando pelo problema do capacitor plano de placas paralelas. Tá? Bem, o capacitor plano, né, que está aqui representado nessa imagem, ele segue uma geometria retangular. Então, a gente vai utilizar aquela equação de Laplace considerando o sistema de coordenadas retangulares. Bem, aqui então observe que a gente tem dois planos condutores, um em cima do plano z igual a zero, o outro sobre o plano z igual a d, tá bom? Entre esses condutores a gente tem esse meio dielétrico, tá bom? Bem, uma primeira observação importante é que, imagina, por exemplo, o plano z igual a zero, né? Tanto o plano z igual a zero quanto o plano z igual a d, eles são paralelos ao plano xy. E a gente sabe que no condutor, essa superfície condutora é equipotencial, ou seja, significa que ao longo desse plano, o potencial elétrico não varia, ele é constante em cima do plano. Significa que o potencial elétrico é constante em relação a x e y, ou seja, ainda que a gente varie x e y, o potencial elétrico continua igual. Bem, do ponto de vista de equações diferenciais, significa que esses termos, a variação, né, a taxa de variação do potencial elétrico em relação a x e em relação a y é igual a zero. Então isso daqui já vai dar uma simplificação no nosso problema, que a gente só vai considerar esse trecho da equação. Naturalmente a gente poderia pensar nesse capacitor, né, ao invés de colocar ele em z igual a zero e em z igual a d, a gente poderia pensar nele em pé, né? Colocar ele, por exemplo, em x igual a zero e em x igual a d. E aí ele passaria a ser paralelo ao plano YZ, né? Aí ele ficaria em pezinho assim, né? Um ficaria em pé em x igual a zero e o outro ficaria em pé em x igual a d, né? Um pouquinho mais próximo da gente. Em pé, que eu digo, é um capacitor, o condutor virado de frente pra gente, né? Agora ele poderia ficar em pé, só que de lado, né? Em que a lateral desse capacitor ficaria virada para a gente, que seria ficar em y igual a zero e em y igual a d. Bem, todos eles vão ter a mesma solução, tá? Porque as projeções, né, as componentes em x, y, z são idênticas, né? E em todos eles a gente anularia as outras duas, né? Bem, mas nesse caso particular que a gente está considerando o z, a gente vai estar anulando x e y. Tá bom? Bem, uma outra observação aqui importante, né, observando a figura, é que a gente tem uma tensão, tá vendo? Uma diferença de potencial, que aqui nesse exemplo, como eu falei na aula passada, a gente vai considerar que o potencial positivo é V0, né, que seria o potencial elétrico, e o negativo vai ser zero, entendeu? De maneira a que a diferença de potencial seja o próprio potencial elétrico. Então isso vai facilitar na hora que a gente for aplicar as condições de contorno, né? As equações vão ficar mais simples. Tá bom? Bem, então observe que no que a gente carregou, né, a gente carregou esse nosso capacitor, a gente pode remover essa fonte de tensão, que se esse capacitor estiver isolado, né, ele vai se manter, né, carregado com esse potencial elétrico V0. Tá bom? Como a parte positiva está em cima, né, o condutor superior é que fica carregado com uma densidade de carga positiva, né? Uma carga elétrica total mais Q, em que tem um ρS positivo, né, que é a densidade superficial de cargas, e o condutor de baixo ele fica com uma densidade de carga superficial, né, ao longo da sua superfície, igual a menos ρS, ou seja, a carga elétrica aqui é menos Q. Tá bom? Bem, uma outra observação importante é que a gente tem aqui uma área, que aqui a gente está considerando que essa área é igual a A, são as áreas dos condutores, e se a gente observar, lembrando, né, que o campo elétrico, essas superfícies são superfícies equipotenciais, né, e o campo elétrico ele é sempre perpendicular, tá vendo? A superfície equipotencial, ou seja, ao longo de toda essa placa condutora, a gente vai ver os campos elétricos saindo dela, perpendicular a ela, e entrando, né, na negativa, né? Porque o campo elétrico ele sempre sai da positiva e entra na negativa. Aqui a gente está desconsiderando esses efeitos de borda, né? Ou seja, né, esses efeitos de borda seria sair aqui dessa borda um campo elétrico que vai entrar nessa borda daqui.
Bem, para a gente desconsiderar esses efeitos de borda, a gente precisa considerar que nossa placa condutora ela tem uma área infinita. Então essa vai ser uma consideração que a gente vai fazer para chegar nas soluções dos problemas. E aí a gente eliminaria esses efeitos de borda. Ou seja, vamos considerar inicialmente que a área seja infinita dessas placas. Mas depois a gente pode considerar que essa área seja finita, desde que a gente considere que essa distância D entre as duas placas condutoras ela seja muito pequena quando comparada com a área total. Então, se essa distância D for muito pequenininha, se a gente considerar um ponto no interior qualquer ponto que a gente considere no interior, né, desse nosso dielétrico, para esse ponto, né, esse observador dentro desse ponto, como a distância dele para a placa é muito pequena, ele quase não vai enxergar a borda da placa. Então o campo elétrico, né, se a gente for medir nesse ponto, ele vai estar exatamente se comportando como a gente está vendo aqui, né, perpendicular, né, saindo do condutor de cima, entrando no condutor de baixo. Ou seja, apontando, né, para Z negativo. Tá bom? Bem, então agora vamos começar a resolver, né? Vamos começar a resolver essas equações. A primeira observação que a gente tem, né, é que o potencial elétrico medido aqui na superfície de cima é o próprio V0, e a gente vai considerar que o potencial elétrico medido aqui em Z igual a zero é igual a zero, tá? Então essa vai ser isso são as nossas condições de contorno. Ou seja, V de D é igual a V0 e V de zero é igual a zero, tá bom? Bem, como eu falei com vocês, né, como não tem variação em x e y, a gente só precisa considerar essa componente, né, da equação de Laplace na direção de z, né, em relação a z. Consequentemente, a derivada que antes era parcial, essa representação aqui é a representação de uma derivada parcial. Uma derivada parcial a gente considera, né, quando a nossa função ela depende de mais de uma variável. Só que como agora a gente percebeu que esse potencial elétrico, nesse caso, ele só depende de z, então ela passa a ser uma derivada total, né, uma derivada comum, como a gente aprende lá no início de cálculo, do estudo do cálculo diferencial. Bem, e aí, qual é a integral? Bem, sabendo que, né, que a derivada de segunda ordem é igual a zero, então a integral disso aqui, né, que seria a derivada de primeira ordem, vai ser igual a uma constante. Então esse a aqui, nesse caso, está representando uma constante. Observa só, se a gente fizer a derivada da derivada de primeira ordem, isso vai dar a derivada da segunda ordem. Se a gente fizer a derivada da constante, isso é igual a zero. Ou seja, daqui para cá, basta derivar, né? Para chegar daqui para cá. E para chegar daqui para cá, basta a gente integrar. Então, isso que a gente chama de integração direta. A gente obtém a integral de forma que, para eu chegar qual é o resultado da integral? É aquele em que a derivada dá a função original, dá a função de cima. Bem, aí novamente vamos integrar de novo, né? Integral de constante é constante vezes o z, né? Porque é a nossa função em relação a z, né? E mais uma constante que agora a gente chamou de b. Se a gente derivar daqui para cá, né? Derivada de az em relação a z igual a a, e derivada de b igual a zero, aí dá exatamente essa expressão aqui. Ou seja, por integração direta, chegamos na expressão do potencial elétrico. Então, o potencial elétrico é igual a uma constante vezes z, mais uma outra constante. E isso é válido para a região entre os planos. E é válido para a região lá do dielétrico. Ou seja, né, as fronteiras que a gente tem são justamente os limites da nossa região. Esses limites estão os nossos condutores, que nós conhecemos o potencial elétrico neles. E isso são as nossas condições de contorno. Ó. O potencial elétrico em z igual a zero é igual a zero, e o potencial elétrico em z igual a d, né, que é o plano superior, é igual a v0. Bem, aí como que a gente faz então? O que a gente faz com isso? Com isso a gente consegue encontrar essas constantes. Ó, substituindo aqui, ó, v de zero é igual a vezes zero mais b, que é igual a zero. Tá vendo? Ó, apliquei essa condição de contorno aqui. Com isso, qual é a conclusão que a gente chega? Ó? Que b é igual a zero. Acabamos de encontrar o valor de b. Vamos agora obter vamos agora usar essa segunda condição de contorno. V de d é igual a v0. Então, ó, v de d é igual a vezes d mais b, que é igual a v0. Então, a vezes d mais b é igual a v0, só que a gente já sabe que b é igual a zero.
Então A vezes D é igual a V0, passando D para o outro lado, a gente tem que o A é igual a V0 sobre D. Ó, encontramos o A também. Então, substituindo o B por 0 e o A por V0 sobre D, a gente tem que o VZ, né, o V em relação a Z, é igual a V0 sobre D vezes Z. Ou seja, essa daqui é a nossa expressão do potencial elétrico em qualquer ponto entre as placas condutoras. Ele vai ser igual ao potencial elétrico que foi fornecido pela fonte de tensão, ou seja, né, esse potencial elétrico do capacitor carregado, dividido pela distância entre as placas condutoras, vezes Z, que é o ponto em que a gente quer obter esse potencial elétrico, né? Ele é função de Z. Observa só, se Z for igual a zero, isso aqui dá zero, que é justamente a primeira condição de contorno. Se Z for igual a D, D corta com D, isso dá V0, que é justamente a segunda condição de contorno. E aí, para qualquer valor, para qualquer ponto intermediário, né, entre Z igual a zero e Z igual a D, a gente tem um valor, né, uma expressão que é do potencial elétrico, que é essa expressão aqui. Tá bom? Bem, obtemos o potencial elétrico. Se a gente obteve o potencial elétrico, daqui para frente a gente pode obter todas as outras grandezas. Por exemplo, o campo elétrico ele é igual a menos o gradiente dessa expressão. Bem, o gradiente, pegando lá a fórmula do gradiente, a gente só vai precisar daquela componente que depende de Z, porque as outras derivadas vão ser iguais a zero, porque o nosso potencial elétrico é função só de Z. Bem, a componente em coordenada retangular, né, que depende de Z, é essa componente dV/dz na direção de Z. Aqui tem o sinal de menos por causa da fórmula. E aí, isso daqui, então, é fazer o quê? É a derivada da função potencial em relação a Z. Ora, fazendo a derivada disso aqui, vai dar 1, que vai ser igual a V0 sobre D. Ou seja, a expressão do campo elétrico é igual a menos V0 sobre D na direção de Z. Ou seja, significa que o módulo, né, desse campo elétrico é V0 sobre D, que é uma constante, né? Ela, para qualquer ponto que a gente considerar entre as placas condutoras, o campo elétrico ele é sempre igual. E qual é a direção e sentido dele? Ó? É menos Z, é na direção de Z, só que apontando para baixo. Isso a gente já tinha visto aqui na figura, né? Olha só. Ele está na direção de Z, tá vendo? Perpendicular ao plano, ou seja, na direção de Z, apontando para baixo, e o campo elétrico é sempre o mesmo, em qualquer ponto entre essas placas condutoras. E qual é o valor dele, né? Se a gente for medir o módulo dele, basta a gente ter o valor da fonte dividido pela distância das placas, a gente vai conhecer o campo elétrico dentro dele. Tá bom? Bem, aí tendo o campo elétrico, a gente pode obter a densidade de fluxo elétrico, que é só multiplicar pela permissividade no meio. Tá vendo? Então ela tem a mesma expressão do campo elétrico, só que considerando a permissividade. E aí, né, lembrando que, como a gente está numa interface condutor de elétrico, então a componente normal no meio de elétrico ela é igual à densidade superficial de cargas. Ou seja, né, a componente normal da densidade, normal a quem? Normal à fronteira, ou seja, normal ao condutor. Qual é a componente normal dessa densidade de fluxo elétrico? É essa daqui, né? É o epsilon V0 sobre D, que é a componente na direção de Z. Então, essa componente daqui, ó, ela tem que ser igual à densidade superficial de cargas, ou seja, o ρS vai ser igual a isso aqui. Tá aqui, ó. Então, o que a gente obteve com isso? A gente obteve uma expressão da densidade superficial de cargas nessa fronteira, né, do condutor. Lembrando que no condutor de cima esse valor é positivo e no condutor de baixo esse valor é negativo. Tá bom? E aí, a partir de agora, vamos fazer aquela consideração que eu disse para vocês no início. Vamos considerar que essa placa seja finita, né? E isso pode ser considerado desde que essa área A, né, dessa placa condutora, ela seja muito maior do que a distância que separa as duas placas. E aí, nesse caso, todas essas soluções que a gente chegou até aqui, elas são válidas. Bem, a carga elétrica total, essa carga elétrica total, ela é, né, ρS, né, na verdade, ela seria aquela integral dupla, né? Lembre-se lá do início da unidade anterior. Seria uma integral dupla de ρS dx dy, né? Essa seria a expressão. Só que como ρS não depende nem de x e nem de y, então o resultado é simplesmente ρS vezes a área. Né? Ou seja, a carga elétrica, a densidade superficial é a carga elétrica dividida pela área, né? Então a carga elétrica é igual a densidade superficial vezes a área.
Então a gente chega à conclusão, né, que a carga elétrica total ela vai ser igual a isso daqui vezes A, né? Então tá aqui. Lembrando que para a superfície superior, isso aqui é positivo, para a superfície inferior, isso aqui é negativo, mas tanto faz. Qualquer uma das duas, o valor da carga elétrica sempre vai ser igual, só que com sinal diferente, né? Mas em módulo ela é sempre igual, em valor absoluto, né? E aí a gente chegou na expressão então da carga elétrica total em qualquer uma das duas superfícies condutoras. Bem, o que é interessante daqui agora é a gente obter a capacitância desse capacitor. Lembrando que a fórmula da capacitância é a carga elétrica dividido por V0, ou seja, é só pegar essa expressão aqui e cortar o V0, que a gente vai chegar nessa expressão para capacitância. Olha só, a capacitância do capacitor de placas paralelas ela é igual a permissividade no meio vezes a área dividido pela distância entre as duas placas condutoras, né? Vezes a área da placa condutora dividido pela distância entre as duas placas. E aí, como a gente discutiu lá atrás, quando a gente falou de capacitância, observe que a capacitância ela só depende do quê? Da permissividade do meio dielétrico e da geometria do nosso capacitor. Ó, a área e a distância entre as placas. Tá bom? Bem, e aí aqui um exercício resolvido, né, só para a gente utilizar essas fórmulas. Então observe, por exemplo, capacitor plano de placas paralelas posicionadas ao longo do plano XY, em que as placas condutoras possuem área de 400 cm², estão a uma distância de 20 milímetros entre elas, né? Então a gente tem a área, temos o D, né, que é a distância. A permissividade relativa desse meio é igual a 5, então a gente tem a permissividade relativa. Se a gente multiplicar 5 vezes 8,85 vezes 10 a menos 12, a gente tem a permissividade desse meio dielétrico. E aí, considerando um potencial, ó, uma diferença de potencial, que é o nosso V0, de 10 volts, determine o potencial elétrico, o campo elétrico e a capacitância. E aí está aqui, né? O potencial elétrico é essa fórmula aqui. A gente tem o V0, que é 10, a gente tem a distância, que é 20 milímetros, né? 20 vezes 10 a menos 3, e daqui a gente acha que a expressão do nosso, quem é o nosso VZ, é 500Z em volts, né? Então é 500Z a expressão desse potencial elétrico. E o campo elétrico? O campo elétrico a gente já viu a fórmula, é menos V0 sobre D. Então isso daqui vai dar menos 500, né? Ou seja, 500 é a intensidade desse campo elétrico, 500 volts por metro, e a direção dele é menos Z, ou seja, a direção de Z para baixo, né, negativo. E por fim, determinar a capacitância, que é pegar a permissividade, 5 vezes 8,85 vezes 10 a menos 12, vezes a área, que é 400 centímetros quadrados, então a gente tem que passar isso para metro, centímetro é 10 a menos 2, centímetro quadrado vai ser 10 a menos 4. Tá vendo? Dividido pela distância entre eles, que é 20 vezes 10 a menos 3. E aí, fazendo essa continha, a gente chega a 8,85 vezes 10 a menos 11 Faraday, né, que é a unidade da capacitância. Tá bom? Bem, aqui eu passei para vocês também um laboratório virtual para vocês testarem. Eu vou abrir ele aqui, né, para vocês poderem ver como é que é a interface dele. Vou até habilitar aqui o campo elétrico para ele aparecer também. Então aqui, ó, observa que a gente tem aqui a nossa fonte de tensão, né, representada pela bateria. A gente tem as nossas placas condutoras paralelas. Aqui a gente pode mudar a separação, né, o nosso D. E aqui a gente pode mexer também na área dessa placa, tá vendo? Vamos colocar aqui uma tensão elétrica. E aí aqui eu vou colocar esse nosso medidor de tensão, né, esse voltímetro, para a gente poder ver qual que é a tensão que a gente está colocando. Então vamos colocar, por exemplo, tentar colocar uma tensão de 1 volt aqui. Seria o nosso V0, né? Então aqui está a tensão de 1 volt. Ó, observe que, olha só, o campo elétrico, ó, positivo em cima, a carga elétrica positiva em cima, negativa embaixo. Tá vendo? Porque o mais está aqui e o menos está aqui. E o nosso campo elétrico, ó, isso aqui é o nosso campo elétrico, que ele é perpendicular a essas superfícies. Aqui esse problema ele mostra pra gente tanto o valor da capacitância quanto o valor da carga elétrica. Repara que pela fórmula, né? Pela fórmula lá atrás, ó, a relação, né, entre capacitância e carga elétrica, ó, se a gente passar o V0 para lá,
a carga elétrica é igual a capacitância vezes o V0. Como nesse exemplo eu estou fazendo o V0 ser igual a 1, então a capacitância está sendo igual à carga elétrica. Tá vendo? Por isso que elas estão sendo iguais. Naturalmente, se eu mudar essa tensão, colocar ela pela metade, né? Se eu botar V0 igual a metade, a 0,5, então a carga elétrica vai ser igual a metade da capacitância. Quer ver? Ó, vamos colocar 0,5 aqui. Aí ela vai ser metade da capacitância. Tá vendo? Ó, a capacitância 0,38, a carga elétrica 0,19. Pico-Faraday, né, e pico-Coulomb. Aqui, como eu falei com vocês, depois que a gente carrega esse capacitor, a gente pode, né, abrir essa chave, né, e ele não vai ser alterado, né? A tensão vai se manter. E aí não importa o quanto que a gente mexer aqui, esse nosso capacitor ele vai continuar carregado da mesma forma. Agora, no que eu fechar, aí ele vai ser alterado, né, pela tensão que eu colocar nele. Repara que se eu colocar esse potencial negativo, ou seja, o positivo está para baixo, aí a gente inverte o problema, né? Ou seja, se a nossa condição de contorno fosse que o V de 0 é igual a V0 e o V de D é igual a 0, o que mudaria no nosso resultado é só o valor do campo elétrico, ou é só a direção do campo elétrico, né? O sentido dele. Todo o resto seria igual, só que o sentido do campo elétrico, ao invés de ser de menos Z, né, ele apontaria para mais Z, né, apontaria para cima. Tá bom? Bem, aí aqui vocês podem testar, por exemplo, por curiosidade, né, vocês podem vir aqui e alterar essas dimensões da capacitância e comparar. Então aqui, eu vou pegar a calculadora aqui só para a gente fazer essa brincadeira. Aqui é o ar, tá? A permissividade no meio, então permissividade relativa é igual a 1. Então a permissividade no meio é 8,85 vezes 10 a menos 12. E vamos fazer aqui uma comparação, né? Só para ilustrar. Vamos botar, sei lá, uma separação de 5 milímetros. Pode ser 6 mesmo, 6 milímetros. E vamos colocar essa área de, sei lá, 300 milímetros quadrados. Bem, quanto que tem que ser essa capacitância nesse caso? Bem, a fórmula é essa aqui, a permissividade, que é 8,85, estou fazendo aqui na calculadora, vezes 10 elevado a menos 12, vezes a área. Bem, a área é 300 milímetros quadrados, então é 300 milímetro é 10 a menos 3, só que é milímetro quadrado, então vai ficar 10 a menos 6, elevado a menos 6, dividido pela separação, que é 6, né? Vezes 10 a menos 3, que está em milímetro. Bem, isso daqui deu 4,425 aproximadamente. Vamos botar 4,43 aproximadamente. Aproximadamente 4,43, que se for passar para pico-Faraday, né? Lembrando que pico é 10 a menos 12, é isso? Pico eu acho que é 10 a menos 12 ou é 10 a menos 15? Bem, vocês estudem aí e deem uma olhadinha na grandeza. Mas aí passando dá aproximadamente esse valor. Bem, lembrando, né, de pico é 10 a menos 12, né? E aí vai dar aproximadamente, aqui deu 0,443. É 0,44, né, aproximando para esse problema. Pico é 10 a menos 12, pelo amor de Deus. Não seja igual ao seu professor que não lembra dos prefixos de cabeça. Pico é 10 a menos 12. Então deu aproximadamente, né, fazendo as continhas aqui na calculadora, usando aquela fórmula, né? Ou seja, eu usei exatamente essa fórmula aqui. Eu achei 0,44 picofarad, que é exatamente o resultado da capacitância aqui que está sendo calculada. Então aproveitem justamente para isso, para brincar. Encontra a capacitância e depois com a capacitância basta multiplicar ela pela tensão que a gente colocou aqui, que a gente vai obter a carga elétrica na placa superior, que é igual à carga elétrica na placa inferior, só que com um sinal invertido. Tá bom? Bem, então vou finalizar essa videoaula. Na próxima aula... Ah, não, tem mais um exercíciozinho. Ah, não, esse aqui a gente já resolveu. Bem, na próxima aula a gente entra no capacitor cilíndrico, tá? Que é esse capacitor chamado de capacitor coaxial, e aí a gente vai solucionar, né, a equação de Laplace em coordenadas cilíndricas. Valeu!